Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor, nosso Deus e Pai, seja contigo, seja aí com a tua vida, que o exemplo, que os ensinos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo também habite em seu coração, nos nossos corações, né? Hoje, sexta-feira, nós vamos partir para a conclusão da nossa lição bíblica diária com mais duas perguntas, né? E antes da gente começar aqui as nossas duas perguntas de hoje, pergunta 11 e 12, vamos só rapidamente recapitular o que nós vimos ontem na quinta-feira. Vimos aqui uma profecia contra a Arábia, né? A Arábia, especificamente, o Senhor lança a luz ali sobre sobre a tribo de Dedã, os dedanitas, né? Que foram forçados, obviamente, pelas invasões dos exércitos, né? Tanto assírio, quanto babilônico, quanto, né, principalmente os medo-persas, etc. Antes da invasão dos medo-persas, haveriam invasões tanto pelos assírios, quanto pela Síria, como pelos babilônicos, né? Pelo Império da Babilônia. E então o Senhor está dando aqui um mandamento para o povo não só o povo de Jerusalém, mas ele também manda um recado para os moradores da cidade de Temá, né, os descendentes de Temá, que eles deveriam socorrer os dedanitas quando tivessem fuga, né, dando a eles água e comida. Olha só que coisa interessante, né? Água e comida. Água e comida, claro que água no sentido bíblico traz esse contexto de purificação, né? E o apóstolo Paulo, lá em Efésios 5:26, vai dizer que a lavagem da água pela palavra, ou seja, a palavra pura, a verdade doutrinária de Deus, a doutrina, a sã doutrina, a doutrina pura, ela purifica o homem de todo o engano, de toda dúvida, de todo o erro, né? Tem esse contexto também, quando você aplica isso aqui no entendimento espiritual, aplicando para os dias de hoje. E comida. Comida também tem a ver com a palavra de Deus que traz respostas e firma o homem no caminho da verdade. O pão, Jesus, eu sou o pão da vida, né? A palavra correta sobre Cristo, a palavra correta sobre o entendimento profundo, né? O alimento que nutre o corpo todo para a vida. Tem essa conotação também, de forma bem mais profunda, né? E hoje, na 11ª pergunta, é quem são os inimigos dos dedanitas? Quem eram aqueles que iriam tentar pilhar, tomar, saquear, matar, perseguir, etc. Quem eram os inimigos dos dedanitas? Isaías 21:15 diz assim, o Senhor manda dar, né, agir com hospitalidade, socorrer eles com água e comida, né? Por quê? Aí o Senhor explica aqui, ó, pois eles estão fugindo de uma batalha feroz. Tentam escapar dos seus inimigos, que querem matá-los com as suas espadas e com seus arcos e flechas. Vejam bem, né? Deixa bem claro aqui, mostrando bem claro aqui que esse povo precisaria de ajuda, né, de socorro, de água e comida, porque eles estavam fugindo da morte, de uma batalha feroz. Uma batalha feroz. Esse termo batalha feroz, se nós formos buscar na profecia para o tempo presente, algo que pudesse aplicar isso aqui como uma repetição de fatos de ordem espiritual, né? Seguindo lá o princípio de Eclesiastes 1:9, o que foi, o que será, o que aconteceu vai tornar a acontecer e tal, né? Tem uma batalha feroz descrita no Apocalipse como a batalha do Armagedon, né? E antes da batalha do Armagedon, existem perseguições ferozes, né? Onde muitos dos servos de Deus, perseguidos pela besta, também perderão a vida. Lá no capítulo 14 de Apocalipse, após a mensagem do terceiro anjo, nós temos essa constatação, né? Então eles estão fugindo de uma batalha feroz, tentam escapar dos seus inimigos, né? Como é que essas nações queriam matar aquelas pessoas? Olha, o Senhor poderia usar inúmeras palavras aqui. Querem matar eles com lanças, querem matar eles pisados pelos carros, cavaleiros,
mas ele usa com muita clareza aqui duas armas: espadas e com arcos. Se a gente vai fazer uma aplicação usando aqui tipologias ou símbolos, interpretação de símbolos aqui, tentando trazer uma mensagem espiritual para o tempo presente, a gente precisa entender que espada tem a ver, na Escritura Sagrada, com palavras. Apocalipse 1, palavras, a língua, né? Como se a língua fosse uma espada, né? A língua, o músculo que ajuda na pronunciação das palavras. No Apocalipse, capítulo 1, João viu que saiu da boca de Cristo uma espada de dois gumes. O que sai da boca são palavras, são ensinamentos, né? Lá em Hebreus, capítulo 4, verso 12, o Senhor compara a sua palavra como uma espada de dois gumes. Palavra, espada, sai da boca de... Então, se inimigos estão querendo matar um povo que Deus está querendo acolher como se fosse povo dele, e a palavra aqui, inimigo está vinculada a Satanás, claro, né? Claro que o que sai da boca de Satanás, espada, palavras são o quê? Palavras de perseguição, palavras de engano. O que Satanás tenta hoje fazer no mundo é matar o povo o quê? No espírito. Com o quê? Com palavras de engano. Ele também é chamado de serpente. Como é que uma serpente mata uma pessoa? Com o que sai da boca dela. O que sai da boca literal de uma serpente é peçonha, é veneno. Mas o que sai da boca de Satanás são palavras. As palavras que atingiram lá os ouvidos de Eva e enganou Eva lá no Éden, né? São palavras. Apocalipse 12, ele tenta destruir a mulher que acabou de dar à luz, é o filho varão, né? É abrindo a boca da serpente e lançando um rio de água da sua boca contra a mulher, né? Muitas águas como um rio, ou seja, colocou a população alienada pelos seus enganos, pelas suas palavras religiosas, para matar aquela mulher, a igreja pura de Deus. É o que ele faz sempre, né? Então veja aqui que há uma perseguição e o povo foge para não morrer pelas espadas, né? Se a gente fosse aplicar aqui uma questão religiosa e espiritual, claro, nós precisamos fugir da Babilônia do mundo para que a gente não seja morto, nosso espírito não seja mortificado por palavras de engano, porque só o que tem é doutrina enganosa por aí, só o que tem, né? E muita gente está sendo morto por isso. Um outro entendimento aqui é com seus arcos e flechas, ou seja, com as suas flechas, porque o arco só serve para lançar a flecha, né? Com suas flechas. E nós encontramos nas Escrituras, por exemplo, no Salmo 91, a seta, a flecha que voa de noite, que voa na escuridão, nas trevas, a flecha de Satanás, claro, né? E também ele diz lá, o próprio apóstolo Paulo, falando lá no livro, na carta aos Efésios, ele fala dos dardos inflamados, as flechas em chamas que vêm do inimigo, né? Uma flecha que não vem só para matar o homem perfurando o seu coração, mas vem queimando. Olha só, o fogo da destruição, uma referência à segunda morte, ou seja, veja como Satanás é perigoso, né? Então, nesse contexto aqui, nós temos aqui um povo que está fugindo. Aqui é da morte física, mas o entendimento espiritual para o tempo do fim, a quem o povo de Deus deve acolher, é um povo que não quer ser atingido pelos enganos de Satanás, né? Fugindo de uma batalha feroz. E não há batalha mais feroz na Bíblia do que aquela batalha que não mata o corpo, mata o homem por dentro para a vida eterna, mata o homem para a morte eterna. Ele morre a morte eterna. Essa é a pior das batalhas. A batalha não é contra carne nem sangue. A nossa batalha é contra principados e potestades nas regiões celestiais, diz o apóstolo Paulo. Continuando, meus amados, vamos aqui para a 12ª pergunta, que diz assim: o que o Senhor havia revelado ao profeta Isaías sobre o que aconteceria a Quedar? Vamos perguntar aqui a Bíblia, obviamente, né, o verso de Isaías 21, 16 e 17. O texto diz assim: o Senhor me disse, daqui a exatamente um ano, a grandeza das tribos de Quedar
terá desaparecido. Poucos dos flecheiros valentes de Quedar estarão vivos. Eu, o Senhor, o Deus de Israel, falei. Em outras versões fala, porque a boca do Senhor disse, né? Porque a boca do Senhor disse. É uma chancela ali de dou fé. Isso é verdade e vai acontecer, mais ou menos isso. Pois bem, a pergunta aqui é, a 12ª pergunta é, o que o Senhor havia revelado ao profeta Isaías sobre o que aconteceria a Quedar. Quedar também, nós até já falamos aqui, citamos aqui o livro de Gênesis 25, né, versículo 13, é também um descendente de Ismael, Ismael, filho de Abraão. Então, a tribo, né, a tribo de Quedar, as tribos de Quedar, fala exatamente do povo gentílico, que foi separado lá atrás, né? Foi separado lá atrás, quando Ismael, com a sua mãe Agar, teve que se separar do filho da promessa que era Isaac, né? Se separou ali. E ali ele se tornou um povo gentil. Na separação se tornou gentil. Como Jacó se separou de seu irmão Esaú, naquele momento Esaú tornou-se um povo gentílico. Quando as 10 tribos de Israel se separaram dos judeus em Jerusalém, as 10 tribos tornou-se um povo gentílico. E como se o povo de Judá, o povo judeus ali em Jerusalém, fosse o remanescente. Na separação sempre sobra um remanescente, né? Claro. E aí, nós temos aqui claramente uma mensagem que o Senhor diz que essas tribos, esses remanescentes, essas tribos perseguidas, né? Descendentes de Quedar, terá desaparecido. Vejam só, um povo foi tão perseguido, os descendentes de Ismael, filhos de Quedar, que eles já haviam desaparecido de tanta perseguição e de tanta morte. Ou seja, os povos árabes seriam destruídos, a maioria deles, claro, né, por essas terríveis invasões de conquista. Era um império grande e poderoso, como era os assírios, né, os babilônicos, os medo-persas, né, unificados, depois veio o Império da Grécia, depois veio de Roma e tal. A razão dessas pessoas era entender que para que eles se tornassem um grande império, eles tinham que conquistar tribos, povos, nações, para que esses povos se tornassem, fossem subjugados pelo poder deles, pagassem tributos a eles, para que eles fossem cada vez mais ricos e poderosos, e ninguém pudesse agora se voltar contra eles para conquistá-los, né? Só que isso nunca deu certo. Sempre um império, por maior que ele fosse, né, os interesses do homem, até muitas vezes internamente, haviam divisões e o império que o mais longevo foi o Império Romano, que ele consta de 168 anos antes de Cristo até o ano 476 depois de Cristo. Então nós temos aí mais de 600 anos de império, né? O império mais longevo. Os outros, né? Babilônia, um século, menos de um século, né? Os outros impérios também, os medos e os persas, conquistados pelos gregos, também foi de 539 até 300 e pouco, ou seja, 200 anos no máximo. E os gregos, né? De 300 e pouco ao 68, mas também, né, 2 séculos e tal. Então, os mais que demoram, obviamente, aí o império poderosíssimo é o Império Romano, não se compara nada a ele, claro, né? E aqui nós temos essa mensagem aqui, que o Senhor traz aqui em Isaías 21, 16, 17, é justamente mostrando que essas pequenas tribos, como a tribo dos Dedanitas, descendente lá de Abraão, a tribo
de Quedar, descendente aqui diretamente de Ismael, esse povo seria praticamente dizimado. Ele diz aqui o seguinte, é que poucos dos seus guerreiros, né, aqueles que eram flecheiros valentes, poucos deles estariam vivos, restariam muitos poucos guerreiros, né, que tinham habilidade de lutar com flechas. Vejas que eles não tinham a habilidade de lutar com espada. Olha só. E aqui entra novamente aquele raciocínio, aquele entendimento espiritual, de trazer diretamente para o tempo do fim, né? Se eu vou aqui aplicar essas tribos que serão dizimadas no tempo do fim, serão dizimadas e pilhadas facilmente porque não sabem lidar com espada, né? Só flecha. O que tem de crente cristão hoje que não tem a Bíblia, que não conhece a Bíblia, só usa flecha, uma arma de longa distância, ou seja, conhece a Bíblia de muito longe, não conhece de profundidade. A espada é uma arma de combate próximo, de corpo a corpo, não é? A espada é uma tipologia da palavra de Deus. Aqui não tem guerreiro que usa espada, aqui tem guerreiro que usa flecha, uma arma que atinge a distância. E a palavra de Deus é uma palavra como espada, ela é feita para o corpo a corpo, para uma batalha próxima, muito junto ali, né? E não é, hoje nós temos uma forma de propagação do evangelho que ela é muito distante, ela não tem um calor pessoal, você não consegue enxergar o brilho nos olhos, você não consegue ser a energia de apertar a mão de alguém que está falando com você, que é a pregação virtual, né? As pessoas usam as mídias sociais para fazer pregação, como eu estou usando aqui a mídia social para gravar este áudio, e pessoas irão ouvir este áudio, né? Ou seja, é como se eu estivesse lançando uma flecha distante, mas esse contato mais próximo, pessoal, no mesmo espírito, usando a empatia, é um contato da palavra mais profunda, né? Um contato assim, que está na tipologia, claro, aqui, né? Contato profundo. Então, muita gente mantém essa distância de não conhecer a pessoa que está falando lá do outro lado, é uma coisa muito distante, é o contrário da gente, né? Muita gente me conhece pessoalmente, aqui que está aqui vai ouvir esta mensagem, que está conosco, sabe do nosso testemunho e tal, então já combateu conosco, né? Ali, corpo a corpo. A palavra, que é a espada, já foi estudada e examinada de forma muito profunda, né? Pois é, meus amados, que o Senhor traga essas revelações profundas aos nossos corações, de maneira que a sua palavra nos prepare, tanto para que a gente enfrente qualquer dificuldade que possa vir em nosso tempo, quanto essa mensagem espiritual que a gente, né, ter a oportunidade de ajudar alguém, não só com comida e com bebida, mas literalmente falando, mas principalmente com a comida e a bebida espiritual que o Senhor já deu para a gente tem que compartilhar com os outros.